Dando continuidade às aulas de custos, vamos verificar agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre o sistema de custeio por absorção. Bem, a distinção principal dessa metodologia para os outros sistemas de custeio, né, o variável, o ABC, é a questão da separação entre custo e despesa. Os gastos do período, que é importante frisar, é que há uma confusão, às vezes, em empresários, até gerentes de empresa, ou até contadores, em chamar custo de despesa ou despesa de custo. Por exemplo, vamos reduzir despesas. Na verdade, às vezes, quando fala em redução de despesa, na verdade está querendo dizer vamos reduzir custos. Ou seja, para a contabilidade, não há como se misturar essas duas coisas. Eu tenho que me preocupar sempre que custo tem um conceito, despesa tem um outro conceito. E eles devem ser tratados de forma diferenciada. Até porque nós vamos verificar o seguinte, que na apuração de resultado de uma empresa, ou seja, para chegar ao lucro ou prejuízo dessa empresa, há necessidade de se colocar custos e despesas, cada um no seu devido lugar. Até porque na própria DRE vai se verificar que há uma colocação separada, né, do custo e da despesa. E aqui, como estamos falando de custos, quando nós tratamos, né, de custos, vamos tratar de algo que está relacionado basicamente à produção. E as despesas, digamos que ela vai estar relacionada mais à parte administrativa, ela será gerada, será um esforço, né, para que a empresa venda os seus produtos. E o custo é o esforço para você produzir alguma coisa. Bem, o custeio por absorção, né, também chamado de custeio pleno, ele trabalha, né, separando o quê? Custo de despesa, principalmente, como já dito, né, e a forma que se comporta cada um deles. Por exemplo, o custo do produto vendido é transferido para a conta de estoque no balanço patrimonial, até que o produto seja vendido. A empresa pode produzir uma série de produtos e mantê-los em estoque sem efetuar a venda por um período. Nesse caso, nada será apropriado na demonstração do resultado. O que vem a ser isso? Bem, veja, é até estranho você falar, eu tive um custo com matéria-prima e ela vai ficar no estoque. Eu tive um custo com mão de obra e ela vai ficar no estoque. O que nós temos que compreender é o seguinte, o custo, quando é apropriado ao produto, no momento da sua produção, produto, né, quando está pronto, na verdade, ele representa uma quantidade de valores, ou seja, um montante de valores relativo ao valor da matéria-prima, ao valor da mão de obra, da energia elétrica, ou seja, uma série de gastos que houveram no setor produtivo para que esse produto ficasse pronto. Quando esse produto estiver pronto, em que local da empresa ele vai ficar? Se ele ainda não for vendido. Ele vai ficar no estoque da empresa. E o valor que acaba ficando no estoque da empresa é relativo a exatamente esse montante de custos que foram apropriados ao produto. Apropriados de que maneira? De maneira direta ou indireta. Se foi apropriado de maneira direta, ele foi apropriado através de alguma forma de medida. Se foi apropriado de maneira indireta, foi apropriado considerando que houve, por exemplo, um rateio. Bem, já que o produto todo, ou melhor, todos os custos que incorreram para a fabricação daquele produto, representa o valor do estoque, o valor que está no estoque, né, lá na contabilidade da empresa, ou melhor, lá no ativo circulante, conta de estoque, produtos acabados, em que momento, então, esses custos serão considerados para efeito de resultado, ou serão deduzidos na DRE? Bem, somente no momento da sua venda. Portanto, também será considerado custo somente aquele relativo às unidades efetivamente vendidas, não o total que está no estoque da empresa. Então, no caso, a empresa tem lá 100 produtos, vendeu 50, ela vai manter no seu estoque, né, 50 produtos, e dos 50 que foram vendidos é que vão os custos efetivamente para a DRE.
Tanto que a expressão, né, a sigla que se usa, é CPV, custo do produto vendido. Então, o custo é relativo somente àquelas unidades que estão vendidas. Aquelas que não foram vendidas permanecerão no estoque da empresa. Bom, a decisão. Deixa eu ver aqui, estava dando confusão no slide aqui. Deixa eu organizar esse negócio aqui. Ok. 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 A decisão principal Bem, dessa forma, podemos resumir que o custeio por absorção deve seguir os seguintes passos: separação dos gastos do período em custo e despesa, talvez seja a coisa que a gente considere mais importante ou o que é mais importante para uma empresa. Saber o que é custo e saber o que é despesa, porque isso vai impactar no resultado da empresa, vai impactar na sua parte gerencial. Classificar os custos em diretos e indiretos, apropriar os custos diretos aos produtos e apropriar por rateio os custos indiretos de fabricação. Você poderia pôr, por gentileza, o exercício 4? Ok. Aproveitando aqui aquela questão da separação do custo direto e indireto. Dentro dos custos, né, primeiro separa-se custo e despesa e depois faz uma separação dos custos indiretos e indiretos. Os custos diretos, normalmente as empresas não têm lá muitos problemas de identificação ou alocação ao produto. Por exemplo, a empresa já fez uma apuração de seus custos, ela tem um mapa geral de custos e ela fabrica dois produtos, produto A e produto B. No produto A, ela já alocou matéria-prima, mão de obra e energia elétrica, porque esses custos foram possíveis medir na empresa. Então, a matéria-prima, por exemplo, ela mediu lá por quantidade, por quilo, por metro, por litro, né? Seja a matéria-prima efetivamente utilizada no processo produtivo daquela empresa. A mão de obra direta, ela foi medida aí pelas horas gastas pelos empregados na fábrica. E a energia elétrica, provavelmente ela tem relógios medidores nas máquinas de produção que ela conseguiu medir a quantidade de quilowatts consumidos aí na produção desses produtos. A mão de obra, além daquela direta, digamos, dos empregados que trabalham direto fabricando o produto, nós temos a mão de obra, por exemplo, do supervisor da fábrica, que é aquele que não está envolvido diretamente no processo produtivo. Essa está calculada como custo indireto, que seria o valor de R$ 1.300 que nós temos aqui. Voltando, por gentileza.
No exercício, por gentileza. No exercício. Exercício 4. Isso. Ok. Continuando aqui. Não estou entendendo, estou tentando usar a caneta aqui, ela está saindo, está mudando o slide. Acho que eu não estou conseguindo usar direito. É só clicar lá na tela? Ok. Então, como podemos ver aqui, a mão de obra, temos um valor de 1.300 aqui, que é relativo ao chefe de produção, por exemplo. A energia elétrica, aquela também que não foi identificada, que isso poderia ser, por exemplo, a iluminação, algum material que não estaria diretamente ligado à produção, mas está dentro da fábrica, né? Além de outros custos indiretos, depreciação, o aluguel, seguros, manutenção. O custo direto, como vocês podem ver, ele já está apropriado aos dois produtos aqui. E os indiretos, ainda não. Então, nós temos um total de 6.750 de custos indiretos. Se eu perguntar nesse momento, qual é o custo do produto A? Eu posso responder que é 26.800? Se eu perguntar qual é o custo do produto B, eu posso responder que é 35.500? Não, de forma alguma. Por quê? Não podemos esquecer que custo de um produto é um conjunto ou um somatório de custo direto mais custo indireto. Nesse momento aqui, os 26.800 e os 35.500 são relativos apenas a custos diretos. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um rateio dos custos indiretos, ou 6.750 para o produto A e para o produto B. De que maneira podemos fazer esse rateio? De várias maneiras. Aqui nós vamos optar para fazer na mesma proporção que os custos diretos foram alocados aos dois produtos. Poderia mudar o slide, por favor? Próximo. Então temos aqui 26.800 que estava lá no quadro anterior, 35.500 que estava no quadro anterior. Dá um total de R$ 62.300. Quanto representa 26.800 de 62.300? 43%. Quanto representa 35.500 de 62.300? 57%. Essa conta aí, se tiver alguma dificuldade de fazer, pessoal, é apenas pegar 26.800 e dividir por 62.300. Teremos aqui os 0,623, que se multiplicado por 100, teremos... Não. Pequena confusão aqui. Só de ponteiro. Aqui está errado, né? Isso aqui vai dar 0,43 vezes 100 igual 43%, que é o que nós temos aqui, né? Da mesma forma, dividindo 35.500 por 62.300, teremos lá o 57%. Agora, para que foram criadas essas porcentagens? Para poder distribuir os meus 6.750, que estava lá no quadro anterior, que era o total de custo indireto, ao produto A e B. Para que eu chegue no total do custo do produto, que é 29.703,69, eu vou ter a soma de 26.800 mais 2.903,69. Então, como disse, e repetindo,
Para se chegar ao custo de um produto, há necessidade de se somar custo direto mais custo indireto. Agora, como distribuir esse custo indireto? Na mesma proporção, ou seja, eu vou pegar 6.750 e vou multiplicar por 43 e depois por 57. Vou chegar nos valores. Certo? A soma dos dois valores agora me dá o custo direto total de produto. Então agora eu posso afirmar, ou posso ter efetivamente, o custo de cada produto. Do produto A e do produto B. Né? Então essa é uma forma de rateio. Pode ser usada outras? Pode. Né? Depende aí da empresa, né? Efetivamente, o dia a dia dela, ou o que ela achar melhor para ela, ou de acordo com a sua concorrência, ela pode estar criando outras formas de rateio, outras maneiras, para que ela possa melhor vender o seu produto, ou melhor se adequar à concorrência, efetivamente aí na vida prática. Ok? Por gentileza, poderia voltar para a apresentação normal? Bem, então continuando aqui, ao mesmo tempo que os custos referentes a produtos em elaboração e aos produtos acabados que não tenham sido vendidos estarão ativados no estoque, referente a cada um desses produtos, ou seja, no ativo da empresa, no estoque, a empresa também irá manter como estoque, além dos produtos acabados, também aqueles que estão em elaboração. Ou seja, aquele que chegou no final do período, final do ano, final do mês, e que ainda não está acabado, mas que recebeu uma certa quantidade de custos. E esses custos também serão considerados no estoque. Então, para a indústria, se eu olhar o ativo circulante dela, de uma forma analítica, ou a conta de estoque aberta, eu vou conseguir visualizar 3 contas, basicamente. Produtos acabados, produto em elaboração e matéria-prima. Produtos acabados, aqueles que efetivamente estão acabados, receberam todos os custos. Em elaboração, aqueles que não estão prontos, mas receberam parte dos custos. Estão meio acabados, semi-prontos, podemos dizer. E a matéria-prima, aquele que ainda não foi utilizado no sistema de produção. Portanto, né, pessoal, a absorção, podemos dizer também, que é aquele que, obrigatoriamente, as empresas brasileiras têm que adotar para efeito da legislação fiscal. Ela terá que apresentar a sua declaração de imposto de renda, a sua demonstração de resultado, utilizando esse sistema de custeio. É o que a lei fiscal brasileira aceita. Eu estou com a impressão que os slides estão voltando em vez de ir para frente. Está meio... parece que está repetindo. Está estranho. Tem alguma coisa estranha aqui, cara. Bom. Então aqui, pessoal, podemos ver. Eu não vou usar mais esse controle não, tá? Porque tá doido. A demonstração de resultado conforme comentado. Então nós temos receitas. Aqui podemos dizer receita líquida. Em seguida nós temos o custo, os custos, que aqui nós podemos chamar, no caso de uma indústria, de CPV. Se fosse um comércio seria CMV. Esses custos efetivamente representam o custo de produção da empresa,
Não. Esse custo representa o custo daqueles produtos, ou somente daqueles produtos, que efetivamente foram vendidos. Então, como eu disse anteriormente, a empresa produziu 100, vendeu 50, então o custo que está aqui na DRE é aquele relativo a 50 unidades vendidas. As demais 50 permanecerão em estoque da empresa. Tirando esses custos, eu tenho o lucro bruto da empresa. E aí, eu tiro as minhas despesas para ter o meu lucro operacional. E aí, a sequência normal da DRE, né? Depois a receita financeira, aí teria impostos, tal, lucro líquido. Bem, como eu disse a vocês lá no início, o que é muito importante compreender é que o custo, ou melhor, a primeira coisa que a empresa tem que se preocupar é com a separação entre custos e despesas. Ou seja, se fosse a mesma coisa, se tivesse o mesmo tratamento, eles ficariam juntos, no mesmo lugar. Então, por isso eu tenho que separar. Por quê? O custo ele vai ficar entre lucro e receita e a despesa vai ficar entre lucro operacional e lucro bruto. É a forma determinada pela nossa legislação. E também uma maneira da empresa saber, ou ter ideia, o que efetivamente foi custo de produção e o que foi despesa. Aquilo que foi gasto no processo produtivo e aquilo que foi gasto, digamos, no seu setor administrativo. Você vai mudando aí agora? Porque aqui o negócio está louco. Bem, vamos ver aqui um pequeno exercício. Vou fazer uma pequena demonstração de como deve-se tratar essa questão, principalmente do estoque, dos custos numa empresa. Então, imaginamos aqui que o departamento de produção de uma determinada empresa, no período, né, mensal, anual, né, foram iniciadas e completadas 10 mil unidades de cada um dos produtos. Produto A e B. Então, ela fabrica produto A e B e programou, iniciou, né, 10 mil unidades no período e terminou essas 10 mil unidades. Bem, pessoal, programar unidade e terminar, ou seja, programar significa foi para o setor de produção por um pedido ou pelo que a empresa tinha como meta de produção naquele determinado período. E completada significa que todas estão prontas, né? Estão prontas e estão no seu estoque de produto acabado. Por favor, próximo. Com base nos dados anteriores, né, naquele mapinha, qual o custo unitário dos produtos A e B? Item 2. Considerando que foram vendidos apenas 80% dos produtos do produto B, que não havia nenhum outro estoque inicial ou final, pode afirmar que o estoque final do produto B é. Bem, se ele começou 10 mil unidades e terminou 10 mil, vendeu 80%, então nós temos 20% que vai permanecer no estoque. Você poderia ir para o exercício 1, por favor? Outro slide, o de resolução anterior. Não, a resolução. A resolução do exercício 1, aqueles outros slides que a moça colocou. Isso. Bem, então nós temos aqui a resolução desse exercício. Seria a primeira questão, item 1. Custo unitário. Custo unitário seria simplesmente eu pegar o meu custo total e dividir pelas minhas unidades produzidas, eu teria
o custo unitário. Outro item. Qual seria o estoque do produto B? Se o custo de produção foram 10 milhões, e esses 10 milhões estavam no estoque, e a empresa vendeu 80% desse estoque, então restam 2 milhões no estoque final do produto B, ou seja, relativo a 20% dos custos totais que a empresa teve no período. É importante não esquecer que o estoque numa empresa industrial, ela representa o volume de custos gastos para produzir o produto. Por gentileza, poder voltar para o slide normal? Apresentação. Ok, próximo. Bom, temos um outro exercíciozinho aqui para exercitar principalmente a questão do conceito. E veja, nós estamos buscando principalmente a visão em termos de custos daqueles que são diretos e indiretos. E aí nós temos uma questão. O custo direto é aquele que está ligado diretamente ao produto. É aquele que precisa de uma forma de medida para ser alocado. Então, se houver um aumento ou uma redução na produção, esse custo também vai sofrer uma variação. Então, o que nós podemos afirmar? Que todo custo direto também é variável. Então, nesse elenco de custos que nós temos aqui, incorridos no setor fabril ou no setor de produção, nós podemos tentar identificar os que seriam diretos variáveis, digamos assim. Então, primeiro nós temos a depreciação. Depreciação. Como pensar na depreciação? É um custo direto ou indireto primeiro? Então, nós temos que verificar se ele é direto ou indireto, por quê? Não podemos esquecer da afirmativa. Se ele for direto, ele é variável também. Então, a depreciação. A depreciação eu consigo medir ela em relação ao produto. Eu consigo medir ela por quilo, por metro, por litro? Não consigo. Então, a depreciação é um custo indireto. E se ele é indireto, portanto, não é variável. A energia elétrica. A energia elétrica é um custo, digamos assim, meio traiçoeiro. Ou que nós chamamos, ou alguns autores de alguns livros chamam de semifixo, semivariável, semidireto. Por que a energia elétrica tem esse tratamento diferenciado? Pelo seguinte, imaginamos que numa empresa eu tenha produção, tenho diversas máquinas que estão efetivamente fabricando os produtos. E nessas máquinas eu tenha relógios que estejam medindo a quantidade de energia elétrica que aquela máquina consome. Se for uma máquina um pouco mais moderna ainda, podemos dizer que ela mede tudo, né? A energia elétrica em relação ao produto que ela fabricou, quantos quilowatts ela consumiu
E aí ela vai soltar um relatório que é fácil identificar isso. Ainda, o que nós temos que pensar é que dentro do setor de produção há diversos outros equipamentos, né? Ou até mesmo a iluminação daquele departamento, que consome energia elétrica. Mas só que aquela energia elétrica, ela não tem como ser medida e alocada a um produto específico. Então, essa energia elétrica que está iluminando o ambiente, que foi usado em uma outra máquina, por exemplo, uma furadeira, uma serra, sei lá, alguma coisa que não seja a máquina de produção, também vai ser consumida ali dentro do setor de produção. E ela vai ter uma parte fixa, uma parte direta e uma parte indireta. Mas, de qualquer maneira, ela sempre terá uma função, ou ela sempre será variável. Ela não tem como ser fixa. Por quê? Porque o variável ele vai estar ligado ao conceito de que quanto mais eu produzo, mais custo variável eu gasto. Então, se eu produzir mais, a própria máquina vai estar consumindo mais energia elétrica. O próprio ambiente vai ficar iluminado por mais tempo. Eu posso estar usando outras coisas também que serão utilizadas dentro do setor produtivo e também vão consumir mais energia elétrica. Então, nesse caso, a energia elétrica ela vai ser um custo direto da parte que é medida e se é direta é variável. Aquela parte que eu não consigo medir, ela será um custo indireto. Mas ela também será um custo indireto variável. Ou seja, eu nunca terei custo direto fixo. Todo custo direto é variável, como afirmado. Mas eu terei custo indireto, tanto fixo como variável, né? Então a energia elétrica é um caso um pouco diferente, que ela recebe os dois tipos de custo, os dois conceitos de custo, mas ela sempre será variável, com medida ou sem medida. Então nós temos aqui a depreciação no começo, que podemos chamar de um custo fixo, até porque em alguns casos, e dependendo da lei, as empresas utilizam a forma linear, né, um percentual. Energia elétrica, que será um custo variável. Materiais diretos. Aí não tem nem como ter dúvida. Se todo custo direto é variável, materiais diretos são variáveis. Né? Imposto predial. Imposto predial, pessoal, primeiro nós temos que pensar aqui o quê? Quando você paga o imposto do prédio, ele envolve tudo, né? Produção, administração e tudo mais. E se você produzir mais ou produzir menos ou não produzir, não é por conta disso que a prefeitura vai cobrar o seu IPTU mais caro ou mais barato. Então, ele é um custo fixo. E uma despesa fixa também, dependendo da parte que está sendo alocada para esse custo. Mão de obra direta. Então, novamente, se todo custo direto é variável, mão de obra direta também é variável. Não precisa muitas delongas aí quanto ao direto, né? Todo direto é sempre variável. Salários da supervisão. A supervisão, normalmente, está no setor produtivo, mas ela não é, ou não é aquele trabalhador que fica na máquina, fica produzindo, com a mão na massa, digamos assim. Ela está ali para supervisionar uma série de trabalhadores, uma série de máquinas. E por isso, ela é tratada como custo indireto. E o supervisor, normalmente, ou digamos assim, se eu tiver um grande aumento de produção, que provoca a contratação de mais empregados, ou que faça com que a empresa pague mais horas extras para esses empregados, não haverá necessidade de se contratar um novo supervisor. E supervisor também cargo de confiança, raramente recebe pagamento de horas extras. Então, o supervisor
tem um salário indireto, digamos que fixo. Portanto, não podemos considerá-lo nos custos variáveis. Seguro contra incêndio. Se a empresa produzir mais ou produzir menos, a seguradora não vai mudar o valor do prêmio que ela vai cobrar para o seguro contra incêndio. Então, se não tem vínculo à produção, se não sofre nenhuma variação por conta da produção, ele é um custo fixo. Então, efetivamente, nós teremos aqui como custo variável, nós teremos a energia elétrica, nós teremos a energia elétrica, materiais diretos, mão de obra direta. Os demais podemos chamar de custos fixos. Por favor, para a apresentação normal. Bem, novamente para fixar os conceitos de custeio por absorção. Aqui nós temos alguns custos e despesas e temos que verificar o custo do produto produzido e montar uma demonstração de resultado de exercício. Quanto ao custo, aquele primeiro conceito básico que não se pode esquecer para o sistema de custeio por absorção. Primeiro passo, separação entre custos e despesas. Bem, primeiro item que nós temos é matéria-prima consumida. Matéria-prima consumida é um custo. Mão de obra. Também outro custo. Energia elétrica da produção, outro custo. Depreciação de veículos da diretoria. Isso é uma despesa. Por quê? Não está no setor de produção. Aluguel do espaço da produção. Digamos que seja um galpão onde estão instaladas as máquinas da empresa. Isso também é um custo. Consumo de combustível de vendas. As vendas, elas só podem ocorrer após o produto estar terminado. Então, se acontece após o produto estar terminado, acabado, né? E as vendas serão geradas pelo setor administrativo, também é uma despesa. Depreciação de máquinas de produção. Máquinas da produção é um custo por estar na produção. Salários da administração. A administração fica no escritório, não fica na fábrica. Portanto, também uma despesa. E aí nós temos fretes, né? R$400. Também só pode acontecer depois que o produto foi vendido, né? Também é uma despesa. Então vamos ver, pessoal, como é que fica o custo do produto e a demonstração de resultado, considerando esses gastos que estão aí. Por favor, resolução do exercício 3.
Então, nós temos aqui a receita de venda, que é R$ 100.000, que é o custo unitário, a quantidade vezes o custo unitário. Imposto sobre as vendas de 4%. Uma receita líquida de 96 mil, que é a receita bruta menos impostos. E aí nós temos os custos. Matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, aluguel da produção e depreciação da produção. Total, 51.500. Que, como está na DRE, né, e a empresa produziu e vendeu tudo que ela tinha no período, esse também representa o valor do CPV, custo dos produtos que foram efetivamente vendidos. A receita líquida, tirando o CPV, eu tenho meu lucro bruto, R$ 44.500. E aí, as minhas despesas. Depreciação, diretoria, combustível, de vendas, salário de administração, fretes. Eu tenho um total de despesas de 4.900. Do meu lucro bruto, tirando as despesas, eu tenho um lucro operacional de 39.600. E nunca esquecendo, né? Custo e despesa tem que ser separado, porque não ficam no mesmo lugar da DRE, né? Custo aqui em cima e despesa aqui embaixo, tá? Que veja, pessoal. De repente, eu posso ter despesa sem que a empresa tenha produção. Por exemplo, a depreciação dos veículos da diretoria. Se a empresa produzir ou não produzir, ela vai continuar tendo lá nos carros da diretoria. Salário do pessoal da administração vai continuar existindo também. Combustível sobre venda, frete, essas coisas não vão existir, porque se ela não produziu, ela não vai vender. Então, também não vai ter esse tipo de despesa. Então, a despesa é independente do setor de produção, né? Setor administrativo, ela vai existir sempre. Por favor, para a apresentação normal. Ok. Bem, antes de falarmos do custeio variável, veja, até agora falamos do custeio por absorção. Tivemos 4 exemplos de custeio por absorção. E agora vamos falar um pouquinho do custeio variável. Do custeio por absorção, tem que ficar algumas coisas. Separação entre custos e despesas. Custo direto por medida para alocar direto ao produto. Custo indireto, rateio. Custo do produto, ou CPP, custo do produto produzido. É a soma do
custo direto mais custo indireto. Então, esses 4 itens são essenciais na compreensão do sistema de custeio por absorção. E a palavra absorção vem exatamente de que o custo absorve todos os custos da sua produção. Ou seja, eu vou considerar no resultado da empresa, no estoque da empresa, todo o custo que ela teve. E todo esse custo é representado por quê? Custo direto mais custo indireto. Bem, nós temos um outro sistema de custeio, que é chamado de custeio variável, né? E análise de custo, volume e lucro. O grande problema na análise na gestão de custo é o custo indireto de fabricação. Por quê? Porque, como afirmado anteriormente, no custeio por absorção, todo custo direto é variável. E o custo indireto, ele pode ser fixo ou variável. Na grande maioria das vezes, o custo indireto é fixo. Portanto, o que temos que compreender aqui, que é um sistema, né, que pode causar distorções na decisão, né, na empresa. Por quê? Porque ele considera, para efeito de custo, somente o custo indireto. Ou melhor, voltando, ele considera, para efeito de custeio variável, somente o custo variável. Ele despreza o custo indireto. Ele trata o custo indireto como se fosse despesa. Então, o que nós temos? O custo da empresa, se fosse utilizado para efeito de resultado efetivamente, né, nós teríamos um custo distorcido. Por quê? Que nem eu disse. Soma de custo direto mais indireto. Para efeito de custeio variável, seria considerado somente o custo variável. Eu estaria deixando de considerar o custo indireto fixo. Nesse caso, eu teria um custo menor e, consequentemente, um estoque menor. O sistema de custeio, ele, segundo o ponto de vista, né, dos princípios e normas contábeis, ele é importante para fins gerenciais, para fim de análise relativas a custos e preços. Porque para a empresa, gerencialmente, o que nós temos? O custo variável, principalmente, ele só vai existir se houver produção. Já o custo fixo, independentemente de produzir ou não, ele vai existir. Então, se a empresa vender tudo ou vender menos do que ela produziu, ela vai estar considerando todo o custo fixo dela para efeito de apuração de resultado, digamos, resultado gerencial. Gerencialmente, ela vai medir o resultado dela também, o lucro, o prejuízo, a margem que ela teve, já descartando os custos fixos, né? E na grande maioria, indiretos também. Pode mudar, por favor? Próximo. Bom,
A base do custeio variável considera apenas os gastos variáveis no processo de formação do custo dos produtos individuais. Custos ou despesas indiretas ou fixos são lançados de forma global contra resultados. Então, o que nós entendemos por custo variável? Tudo o que se refere à variação na produção, seja custo ou despesa relacionados ao produto. O que seriam custos ou despesas relacionados ao produto? São aqueles que vão variar em função do produto. E aí, para que não haja uma confusão de entendimento de que a despesa ela não se relaciona ao custo, e nesse momento se diz aquela que se relaciona ao produto, temos que compreender o seguinte: o custo variável ele só vai existir se houver produção. Se eu não produzir, por exemplo, eu não vou gastar matéria-prima. Se eu não produzir, eu não vou precisar de gente para trabalhar na produção. Não vou ter gasto com o salário dos empregados. E assim por diante. E a despesa? Como ela se relaciona ao produto, então? Primeiro, não podemos esquecer. Despesa variável. Um exemplo simples para que se compreenda. Comissão de vendedores. É uma despesa que só vai existir se o produto for vendido. Se o produto não for vendido, esse tipo de despesa não existe. Então, ela está relacionada ao produto, mas ao produto depois de pronto e vendido efetivamente. Então, despesa, custo variável. Se eu não produzir, não tem. Despesa variável, se eu não vender, também não tem. Frete, entrega de produtos vendidos, né? Não vai existir esse tipo de despesa. Ok? Por favor. Próximo. Bom, os custos fixos e rateios, eles podem comprometer as decisões empresariais. Alguns dos principais aspectos do custeio variável podem ser apresentados a seguir. Vamos ver. Custos fixos existem independentemente da fabricação ou não de uma ou outra unidade de produto. Okay? Existem no mesmo montante, mesmo que oscilações ocorram no volume de produção, representam encargos da empresa, não sacrifícios para a produção de unidades específicas. Como não são associados diretamente aos produtos, os custos fixos são rateados com base em critérios caracterizados por arbitrariedades. As bases volumétricas geralmente empregadas não expressam diretamente o consumo de recursos e alocação de custos a cada produto. O emprego dos custos nas decisões deve estar associado aos volumes de produção. No caso do custeio por absorção, pois quanto maior for o volume, menor o custo fixo, unitário por produto. Isso distorce também os preços do produto, por estar baseado unicamente nas quantidades produzidas e não no custo unitário. Então veja, gerencialmente, o que se procura identificar, ou no negócio, digamos que seja a essência da empresa, a essência do negócio. Eu tenho que me preocupar com os custos fixos, eles existem, eles estão ali. Mas primeiro eu tenho que me preocupar em produzir. A empresa tem que produzir. Ela tem que gerar custo variável. E em muitos casos, gerencialmente falando, o custo variável é até bem-vindo. Se eu gastar muita matéria-prima, é sinal de que eu produzi bastante. Se eu paguei muita comissão para os meus vendedores, é sinal de que eu vendi bastante. Então, em alguns momentos, o custo variável